Você já se sentiu afetada psicologicamente ou emocionalmente por ter a sua autoestima abalada por se comparar com outros corpos femininos? Eu também. Se você já sentiu isso, esse vídeo então é pra você. Oi, gente, meu nome é Caroline Mevier, eu sou uma mulher linda, maravilhosa, cheia de problema, teria vários motivos para ter uma autoimagem bem distorcida. Como vocês sabem, aqui no canal eu tenho um transtorno de personalidade borderline, vivo com HIV, e fora isso, que não são os maiores problemas que eu vim citar nesse vídeo hoje, tem outros que me incomodam, bem mais do que esses que, por sinal, eu já acolhi e busco aceitar. Não sei nem por onde começar esse vídeo, então mais um vídeo sem roteiro para vocês, num bate-papo franco, basicamente um conteúdo para mulheres. Não sei se você é, né, mulher, é homem, enfim, serve para todo mundo, mas meu público geralmente é mais feminino, então leve aí como uma conversa, tá, entre amigas, entre irmãs que querem partilhar dessa expansão de consciência, desse desenvolvimento pessoal como mulheres, desse sagrado feminino, desse amor próprio que a gente precisa cultivar. Eu poderia começar esse vídeo citando sobre o meu sentimento de ontem, mas eu também poderia começar esse vídeo falando desde a infância, né? Eu sempre fui uma pessoa pequenininha, magrela, eu nasci baixo peso, tá? Baixo peso são as pessoas que nascem com menos de 2,5 kg, eu nasci com baixo peso e vivi uma infância onde também a gente não tinha muita estrutura, eu acho que nem alimentar, né? E naturalmente, então, a gente vivia mais raquítico, mais magrelinho e tudo mais. Não é a minha realidade hoje, graças a Deus, não me falta alimentação e tudo, mas é óbvio que a minha estrutura foi constituída dessa forma. Também tem o DNA, eu venho de uma família que minha mãe é menor, consegue ser menor que eu tenho 1,55, arredondando, minha mãe tem 1,50, a altura por muito tempo foi um problema pra mim, né, porque eu sempre era a menorzinha e chega um momento da vida que isso cansa. Teve vários momentos na pré-adolescência e adolescência, depois que você quer se envolver afetivamente, que você fica de olho naquele carinha, que ele não quer a magrela, né? Ele quer aquela menina que já tá desenvolvendo um corpo, então eu sempre me sentia pra trás. E eu cresci nesse complexo, né? Esse complexo de me sentir menor, olha só, de me sentir inferior em vários momentos, em várias circunstâncias. Claro que associado a essa percepção tem a minha neurodiversidade, que é um transtorno que já tem uma dificuldade de se enxergar, né? Às vezes eu paro e falo, garota, você é linda, você é maravilhosa e tal, e a maioria dos dias eu busco potencializar esses pensamentos dentro de mim, mas é óbvio que vira e mexe, isso bate na porta, e eu sei que não é só por causa do meu transtorno, é devido a um sistema patriarcal, a um sistema cheio de padrões, cheio de exigências. Tem uma música da Bia Ferreira que fala, vou lembrar aqui, peraí, Modern High Tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura quanto opressão, não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão, drão, drão. Foda-se o padrão. Depois escutem essa música aí, mas o lance é que é isso, não é porque eu tenho neurodivergência, não é porque eu sou baixinha, não é porque eu sofri bullying na infância. Gente, eu tenho cada história de bullying que, assim, marcou a minha vida, tá? Só pra vocês terem noção de um que me veio agora, assim, ó, invadiu o meu cérebro. Quando eu tinha uns 13 anos, eu fui inventar de colocar um piercing no umbigo, tá? E eu era dessa finura, né? Hoje eu já sou dessa finura, eu era metade. E aí, eu achando que ia abalar, que agora eu ia ter alguma coisa sexy para os meninos olharem, os meninos começaram a me chamar, sabe de quê? Para-raio. Para-raio, porque, tipo, né, só era o piercing. Ou seja, a minha tática para pertencer ao grupo das garotas sexys e bonitas falhou. Depois, aliada a toda a estrutura e toda a falta de estrutura familiar, talvez, de conversa, de validação sobre isso, né, que nossos pais não receberam, então eles também não sabiam como transmitir. Hoje eu tenho 34 anos, eu mesmo tive que ter boas dessas conversas comigo mesma, nessa jornada de mais de uma década de autoconhecimento e de expansão da consciência.
Parece um papo filosófico, mas continua comigo para vocês seguindo esse fio. Se você é mulher, isso vai fazer diferença na sua vida, tá? E aí, para ir suprindo, né, todas essas lacunas aí que eu precisava preencher, que eu acreditava que precisava preencher, eu acredito que em muitos momentos da vida eu fiz meu corpo, a sexualidade, uma moeda de troca, onde eu descobri que ali eu seria validada, né, se eu tivesse uma boa desenvoltura sexual e tudo mais. E realmente hoje até faz parte da minha vida, eu me considero uma pessoa sexy e não sei se você não acha, o problema é seu. Mas assim, é natural e o que eu quero dizer com isso é que talvez isso também foi construído, né, ao longo do tempo, como é construído em várias meninas e mulheres, né? Então é uma forma da gente buscar validação externa também. E que tá tudo bem, é legal, né? A mulher, ela tem esse magnetismo natural, né? E também essa chama, essa coisa humana que vem para atrair e que inclusive vem para que a gente possa perpetuar a nossa espécie. Então, assim, não é de todo ruim, tá? Eu não tô profanando o profano, eu dou valor ao profano. Eu tenho tatuado aqui atrás das minhas coxas sagrada, profana. São sempre as duas vertentes que eu realmente busco trilhar e desbravar. Então, esse lado também é importante. Mas falando de corpo, em muitos momentos eu me pego insatisfeita com coisas plausíveis que fazem sentido e a gente vai chegar lá, e com outras que não fazem sentido, que é o ponto mais alto e importante desse vídeo. Quando a gente fala de sexualidade, de validação externa, a gente tem que lembrar que quando a gente tem falta de amor próprio em alguns momentos, a gente se coloca em muitas situações de risco, muitas situações de vulnerabilidade. Então é por isso que a gente tem sim que lutar contra isso, tá? Não é que isso nunca vai acontecer. Eu sempre falo, eu acredito que ninguém tá seguro o tempo inteiro, 24 horas, 365 dias por ano. Pode ser a pessoa mais gostosa do mundo, paniquete, minhas referências antigas, né? Paniquete, enfim, o que for. Nós somos cíclicas, somos mulheres, hormonalmente tem momentos que a nossa autoconfiança tá maior, tem momentos, né, tipo, vai chegando a fase pré-menstrual, no geral a tendência é a gente decaindo nessa autoconfiança e tudo mais, mas até aí é fisiológico, é esperado, é normal. O que não é normal é a gente entrar numa tristeza profunda, numa depressão, realmente ter uma distorção da nossa autoimagem. Sem autoestima, a gente não conquista nada. Não teria como eu estar aqui de frente para esse vídeo falando para vocês com a segurança, a comunicação que agora eu tô tentando transmitir, de estar me encarando no vídeo, de talvez, sei lá, dar uma palestra, de escrever um conteúdo, de trabalhar, de socializar, de me relacionar, de manter o meu relacionamento, de não me sabotar. Então, a autoestima é fundamental na nossa vida. Só que como mulheres, a gente vê que relacionada a corpo, aqui a gente tá falando de corpo, de aparência, tá, gente? Porque é claro que tem outros aspectos, desenvolvimento pessoal, espiritual. Eu acho que eu passei grande parte da minha jornada, realmente mais de uma década, tentando aprimorar meu espírito. E eu falo assim, hoje pro universo, já tá muito enraizado essas verdades em mim, a resiliência, a adaptação, né, a fé. Então, eu agora quero trabalhar na parte também material da vida, que eu também vim aqui para trabalhar e para melhorar. E eu falo pra caramba, gente, é por isso que vocês têm que comparecer em algum retiro, alguma coisa presencial comigo, me chamar para dar uma palestra, me chama, me liga aqui, ó, que eu vou, porque esses vídeos aqui, nem do YouTube tá me cabendo mais. Eu tenho muita coisa para falar, eu começo a entrar em filosofias, então vocês me desculpem também, né, mas é porque um insight leva ao outro. A questão é que um dos pontos que eu fico insatisfeita com o meu corpo são os meus seios. Eu, por ser, já fui mãe, então pensa, meus peitinhos pequenininhos, murchinhos, e eu ainda tô baixo peso, tá? Então fica aquela coisinha assim, parecendo um alface murcho. Tá, eu posso até estar exagerando, porque eles são bonitinhos, eles são delicadinhos. Eu acho angelicais o corpinho pequeno também. Inclusive, eu tenho um piercing no mamilo. Se você não sabia, agora você tá sabendo. Eu coloquei pra dar um charminho a mais, foi uma dor do caramba, não recomendo mesmo. Foi das coisas que eu já fiz, assim, de tatuagem, piercing, que mais doeu. A gente pode fazer vídeo sobre isso. Se você tiver dúvida sobre qualquer coisa que eu cite nos vídeos, você tem que comentar pra eu saber, e aí a gente conversa. Mas, em alguns momentos de intimidade com meu marido, que inclusive
é 7 anos mais novo que eu. E aí entra um outro problema, né? Porque pensa, eu já fico pensando, eu tenho 35, ele tem 28, vou fazer 35. Vejo as meninas jovens aqui da nossa cidade, que inclusive é uma cidade universitária, pra mim não passou de 30, ainda é uma menina, e são as novinhas que eu falo, e eu fico pensando, gente, será que ele tá de olho na novinha? Não foi mãe ainda, tudo em pezinho ali, ó, o colágeno, tudo em dia. Então começa a rolar o quê? Comparações. Assim como eu imagino que tem gente sim que olha pra mim e compara o corpo com o meu. Nossa, ela é magrinha, ela já tem filho, olha, ela não tem barriga e tudo mais. Gente, a gente precisa falar sobre isso. Cada um tem seu DNA, cada um tem sua história, sabe? Quando alguém começar a ter inveja de mim, eu vou falar: você queria ter HIV? Você queria ter transtorno de personalidade borderline? Você queria ter um monte de problema que eu também tenho? Porque é muito fácil ter inveja ali de um ponto positivo que você vê de um ou outro, né? Sem saber o contexto de toda a história daquela pessoa. O nosso corpo conta a nossa história também, as nossas marcas, nossas cicatrizes. Eu sou adepta, não ando fazendo nada, tá? Mas eu sou adepta a procedimentos estéticos, eu acho muito bacana quando a pessoa pode se cuidar e melhorar de várias formas, mas não gosto do exagero como procedimentos cirúrgicos, por exemplo, e o silicone. E às vezes eu mesma me questiono, Caroline, mas se rende logo, põe um silicone, não é? E é engraçado que esse pensamento vem uma vez a cada 2 anos, assim. E por que ele não sana de uma vez, né? Por que ele não se resolve de uma vez, né? Porque a gente está num sistema que frequentemente vai fazer a gente se comparar, porque existem padrões, porque tem comerciais na televisão, porque até quem, por exemplo, quem é gorda, uma mulher gorda, ela não consegue achar números adequados, roupas estilosas para ela, por exemplo, tá? E eu também pensei nas mulheres gordas pensando na minha magreza, né? Cada um com a cruz, tá, gente? Que tem que trabalhar. Mas assim, a gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente tem de belo, né? Sem se comparar tanto com o externo, tirando a ótica desse padrão que inventaram de perfeição. Porque assim, quando eu olho pra mim, aí você pode fazer esse teste com você. Eu falo, tenho cabelo lindo, tenho um sorriso lindo, tenho uma vibe boa, sou estilosa, tenho uma barriguinha relativamente sarada, né? Aparenta ser muito mais aqui nos vídeos, nas fotos, do que realmente é. Tem uma diástase pós-maternidade, enfim. Mas tenho aqui um corpo saudável, tenho todos os membros, sabe? Enfim, gente, é focar no positivo. Se você é uma mulher gorda, você provavelmente tem seios, que eu não tenho, porque seio é gordura, olha só. E aí você tem sua barriguinha, mas você tem o peitão, bota pra jogo esse peitão, você tem um rabão, você tem um quadrilzão, sabe? E é engraçado como muda essa questão do padrão, porque antigamente, em sociedades matriarcais, as mulheres que tinham maior peso eram mais fartas, elas demonstravam mais fertilidade, realmente tem associação aí, né? Tanto que atletas que fazem muito exercício, tem pouco tecido adiposo, às vezes tem um ciclo menstrual bloqueado naturalmente, tá? Então, essa questão de gordura e tudo mais com fertilidade também pode ter uma relação. É claro que eu não tô estimulando ninguém a ser sobrepeso aqui, como eu tô estimulando a você se aceitar. E se você quiser mudar, né, eu sei que naturalmente a gente acaba se levando pela estética, então a gente não tá feliz, e aí eu, por exemplo, pensei, gente, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um personal trainer, eu preciso ganhar meus 10, 15 quilos, porque meu peitinho vai aumentar, né, sem eu precisar colocar silicone, sabe, eu não quero me render mesmo para procedimentos cirúrgicos da nossa era, onde, eu vou fazer porque todo mundo faz. Poxa, se eu for a única sem, eu vou morrer sendo a única sem silicone. Eu já tive muita grana para poder colocar silicone na minha vida, eu já fiz vídeos sobre isso, já fiz muito conteúdo ao longo dos anos sobre isso, eu escolhi viajar, conheci outros países, né, tive experiências fantásticas, eu tive carro, fiz viagens para dentro, para fora do Brasil, eu escolhi viver experiências, que é onde eu mais gosto de investir meu dinheiro como boa sagitariana. Se o seu problema é outro, eu tenho peito, cara, não tô nem aí pra peito, não, peito tem demais, meu peito tá lindo e tudo mais, mas eu sou gorda, tá? Tô falando que também é um grande problema das mulheres, se sentirem gordas ou estarem realmente acima do peso. Tô falando uma palavra bem escrachada, gorda, pra a gente também tirar essa... Vamos falar abertamente, tá? Das coisas. E eu sei que
você acaba se sentindo mal com a sua autoestima também, provavelmente, porque se compara, porque tá fora de um padrão atual. E é interessante porque a estética, né, a aparência, nos faz buscar saúde. Então, naturalmente, ao buscar uma melhor aparência e uma melhor autoimagem, para você ficar melhor consigo mesma, você vai regular os seus parâmetros de colesterol, né, vai reduzir riscos cardiovasculares, riscos glicêmicos. Então, olha que incrível. Na verdade, deveria ser o nosso primeiro foco. Vai trazer saúde mental, porque a autoestima está diretamente relacionado com essa saúde mental. Então, é um recado para todas nós que estamos insatisfeitas, para a gente ver realmente o que vai sanar, o que nos vai trazer de verdade essa autoestima que a gente fica buscando por aí. E tem um ponto muito importante que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, gente, que é até quando a gente vai ficar se moldando para satisfazer o masculino? Até quando a gente vai ficar preocupada com o que os homens estão fazendo? Ah, porque ele vai olhar para outra, não sei o quê. Pô, se ele for um escroto a ponto de, sei lá, te trair, olhar pra outra, escolher outra, pelo corpo, pela aparência, pela juventude, não é pra estar mais com você, e você também tem que aprender a aceitar até esses tipos de encerramentos. Eu não queria de jeito nenhum perder meu marido, porque eu o amo, ele é a minha pessoa favorita, né, borderline tem uma pessoa favorita, meu marido, meu relacionamento, claro, sou eu a minha pessoa favorita, mas ele, né, depois de mim, minha filha e tudo, ele então a família que eu tô constituindo, é claro que ele é importante pra mim, mas ele, pra estar comigo, ele tem que entender que eu sou mãe, que eu pretendo ser mãe de novo, que o corpo muda, ele tem que ser um homem sábio, maduro e minimamente espiritualmente integrado, para não viver só de aparências, né? E não cobrar isso de uma mulher mais do que eu posso dar. Eu já busco, claro, me cuidar, tá bela pra mim, tá bela pro marido. Eu acho que é bom a gente valorizar o belo, sim, tá? Não é pra virar uma agora eu não me cuido mais, foda-se, eu desapeguei totalmente, transcendi a matéria. Não penso assim. Eu acho que a aparência importa, mas até que nível a gente vai arriscar a nossa saúde, se pôr numa mesa cirúrgica, enfiar um plástico dentro de nós, né? Se no final, como diz a pensadora Rita Lee, tudo vira bosta. Assim, mais ou menos, né? Tudo vira adubo, porque os micro-organismos vão comer no final das contas. Eu e você não estaremos aqui daqui um breve, curto tempo, assim, comparado a toda a existência da vida, menos o plástico que você colocou dentro de você, que vai ficar lá bastante anos e nem o micro-organismo algum vai querer comer aquilo. Falando do masculino, é engraçado como a gente tenta se adequar para os relacionamentos, para se sentir mais segura dentro da relação e melhor que a outra mulher, né? Tem aquela frase que fala que todas são flores, e realmente, né, são flores diversas, cada um com sua beleza, e que a beleza de uma mulher não afeta a outra, é isso que a gente tem que buscar vivenciar, e eu sei que em alguns momentos isso nem sempre é possível, o que não pode é você começar a criar coisas e tomar atitudes e ações baseadas nos seus pensamentos intrusivos, tá? Esse é o maior perigo. Nem sempre controlar todos os seus pensamentos é fácil, mas as ações a gente precisa ter maior responsabilidade para não gerar danos nos nossos relacionamentos, né? Ciúmes, insegurança excessiva, por causa de nada. Homem, gente, homem vai ficando calvo. Homem também fica barrigudo, ninguém fala nada. Homem tem ali perto de um órgão maravilhoso, né, que é o falo, e que inclusive nem sempre nos agrada 100% também, né? Às vezes a gente pensa, pô, uns 3, 4, 5 centímetros a mais seria legal, não é? Mas, enfim, ninguém tá cobrando isso deles, não tô vendo ninguém trocando e fazendo por prótese peniana. Escroto. Quer coisa mais escrota que o escroto? Feio pra caralho. Mas ali carrega a vida, né? A multiplicação dos genes, né? Inclusive a gente brinca ali com as bolinhas e tudo mais, também se diverte. A gente sabe, nós como mulheres no geral temos mais facilidade de apreciar os defeitos, que na verdade são humanidades do corpo masculino. E por que o contrário não acontece? Porque esse masculino, socialmente falando, exige uma perfeição dos corpos femininos. Então, assim, gente, muitos dos meus vídeos são uma conversa, né, que deve existir dentro da sua cabeça também, e se não existe, deveria existir, entre o nosso ego, a nossa persona criada, e o nosso eu superior, o nosso eu mais espiritual, mais elevado.
em que eu tenho esses diálogos mentais muito frequentes, e aí eu mesmo tô triste e tal, e eu mesmo dou tapa na cara, minha filha, entendeu? E aí eu trago aqui pra vocês em forma de vídeo toda essa maluquice, mas é porque eu acredito mesmo que esse diálogo possa estar acontecendo aí dentro de você e talvez você não tenha muita consciência dele. Então, em resumo, trabalhe a sua autoestima de formas mais profundas e interiores, melhore sim o seu corpo de acordo com aquilo que você acha que pode. Tem coisa que ninguém pode fazer por você, tipo ir pra academia, tipo fazer uma reeducação alimentar, contratar um nutricionista, bora lá minha filha, pra ontem, nossa autoestima vai melhorar, a gente tem que se priorizar, gastar nosso dinheiro com a gente, gastar nosso tempo mais com a gente do que arrumando casa o tempo inteiro pra marido, pra filho e tudo mais. É importante cuidar deles, mas se você não cuidar de si mesma, uma hora você vai ficar sem força até pra cuidar deles. Lembre-se que o seu macho aí do seu lado, se você é heterossexual principalmente, não é um cara perfeito também fisicamente falando, ele tem defeitos corporais, se a gente for encontrar aqui, aí a gente fala defeitos, mas são humanidades, as pessoas têm diferenças. O meu peitinho, que quando eu viro de lado, derrete, assim, fica parecendo que ele tá derretido, sabe, assim, um fica bonitinho, o daqui desse lado fica assim, tipo, sei lá, sem nem explicar. Mas o lance é o quê? Gravidade. A gente tá no país que tem... No país. A gente tá num planeta que tem gravidade, né? Então é normal. Ah, meu peito caiu. Gravidade, os anos passam. Às vezes ele é mais pesado, caiu também, você tá insatisfeita com o volume, outras estão insatisfeitas sem volume. Tem épocas que a gente não quer o cabelo cacheado, e depois tem mulheres, né, épocas que não querem o cabelo muito liso, aí tiram e voltam pro natural, como eu fiz recentemente. Então, assim, o ser humano nunca tá satisfeito, mas essa cobrança recai muito mais sobre as mulheres. A gente tem que ter consciência disso e tentar ser o menos escravo possível desse sistema e dessa egrégora. Porém, buscar pela estética é bacana, buscar pela melhoria da sua autoestima é muito importante, porque faz parte da sua jornada. Se você quer empreender, prosperar, fazer dinheiro, arrumar um namorado, tal, enfim, tudo vai perpassar pelo pilar também da autoestima, né, pra gente se relacionar, até fazer amizades, a gente tem que ter um mínimo de segurança ali pra conseguir trocar uma ideia. Então, assim, se compare menos com outras mulheres, tá, e coloca mais pra jogo aquilo que você tem de top, de belo. Eu sei que tem coisas aí em você que você gosta, então realça mais essas coisas, e se for possível corrigir as outras, se também tiver no seu tempo, se você achar que merece, faça por você, não fique esperando que ninguém vai poder fazer por você. Então faça você mesma aquilo que te dá bem-estar, saúde e que vai gerar autoestima. Eu admito que eu tô sonhando com um vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês, como eu ganhei 10 quilos. E eu tenho certeza que meus peitinhos vão dar uma aumentadinha, porque peito é gordura, né? E, enfim, aí eu vou estar mais satisfeita. E é isso, gente. Não sei se vocês entenderam bulhufas desse vídeo. Eu espero mesmo que tenha tocado algum coração feminino por aí, pra dizer que você é sim bela como você é, que talvez você tenha se cobrado demais, baseado em questões muito externas. A gente precisa olhar pra dentro, olhar o que a gente pode mudar, tá? Olhar o que a gente pode fazer e também tacar o foda-se pra aquilo que a gente pensa. Ué, pra quê? Pra quê? Meu marido tá aí careca, engordando, só bebendo cerveja o dia todo. Mais real, cuide-se por você, mulher. Ame-se, tá bom? Ressignifique também as mudanças e encontre alguém que te ame com a humanidade, né, que você carrega. Você não é uma boneca, você é uma mulher. Beijo de luz da lua e até o próximo vídeo.